Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de história. E o tema da nossa aula de hoje será o Egito Antigo. Pegue o seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu material de estudos e vem comigo! Então, queridos alunos, dando continuidade às nossas aulas sobre as civilizações antigas, hoje iremos abordar uma civilização bem interessante que é o Egito Antigo. Na aula passada, nós explicamos sobre a Mesopotâmia, que é uma região onde surgiram algumas importantes civilizações, sendo que se destacam 4: a Assíria, a Suméria, a Babilônia e a Acádia. O nome Mesopotâmia se dá porque estas civilizações ficam entre 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A palavra Mesopotâmia é uma palavra grega que significa entre rios. Hoje, na região da Mesopotâmia, é onde se localiza o Iraque. Na aula de hoje, nesse clima ainda sobre as civilizações antigas, vamos agora para a África, o Nordeste africano, e vamos abordar sobre o Egito Antigo. Então, vamos fazer um passeio sobre uma das civilizações antigas mais vislumbrantes e que foi muito explorada em narrativas literárias, em filmes, peças de teatro e que ainda nos dias atuais nos fascinam com os seus mistérios. O Egito Antigo, assim como a Mesopotâmia, também é filho de um rio, o Rio Nilo. O Rio Nilo foi fundamental para o surgimento do Egito Antigo. Então, para iniciarmos a explicação sobre o Egito Antigo, vamos falar primeiramente sobre a sua localização. O Egito está situado no Nordeste africano, em meio a 2 imensos desertos, o deserto da Líbia e o deserto da Arábia, onde está localizado os povos beduínos, que faz ligação com a Ásia. O Egito Antigo possuía um território estreito e comprido, que compreendia 2 grandes regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. No Alto Egito nós temos aqui a região do Vale, que fica na região sul, e o Baixo Egito, onde está a foz do rio Nilo, no chamado Delta do Nilo. Então olha esse mapinha, um mapinha bem interessante, Quando a gente fala em Alto Egito, o Alto Egito está na região sul. Por que nós falamos Alto Egito? Porque é uma região que tem uma altitude maior. Então, se você observar bem, daqui do sul para o norte, a altitude vai diminuindo até chegar ao nível do mar. Então, aqui nós temos o famoso Delta do Nilo, Delta é uma letra grega, tem forma de triângulo, A forma como ele deságua no mar Mediterrâneo, ele tem essa forma de um triângulo de cabeça para baixo. Por isso nós chamamos Delta do Nilo. Então, ao longo de todo o Nilo, o rio Nilo, que vem desde lá da região do sul do africano, vai percorrendo imensos quilômetros, hoje é considerado um dos maiores rios do mundo, foi fundamental para o surgimento do Egito Antigo. Então, às margens do rio Nilo, as terras eram férteis. Essa fertilidade da terra propiciou então o cultivo agrícola e a aglomeração de pessoas, até se construir várias aldeias, que eram chamadas de nomos. O conjunto desses nomos, então, vai formar o Egito Antigo. Então, aqui nós temos o mapa da África, o Egito está aqui, até hoje é uma civilização, é um país importante. É importante ressaltar que o Egito, ele não tem uma caracterização tradicional africana como conhecemos.
embora a arqueologia já tenha encontrado vários vestígios de faraós negros. Então isso é muito interessante também ver essa africanização da, da região do Egito. Aqui o Mar Vermelho, onde supostamente Moisés teria atravessado a pé enxuto com os israelitas. Então há uma frase muito famosa que é atribuída ao Egito, do historiador Heródoto, que ele diz: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que é dádiva? Dádiva é um presente. Na verdade, o Egito, portanto, é um presente dado pelo rio Nilo. É uma metáfora para indicar que, sem o rio Nilo, seria muito difícil se construir a civilização do Egito tal como se constituiu. Né? Uma civilização pujante, dinâmica e que se vai construir num verdadeiro império que vai dominar toda essa região do Nordeste africano e ter muita influência sobre as civilizações vizinhas. Então vamos agora falar sobre a questão política. Do ponto de vista da periodização histórica, o Egito é dividido em 4 momentos políticos: o pré-dinástico, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O pré-dinástico ainda é o período em que não tinha o chamado faraó, que é uma espécie de rei que centralizava o poder político, econômico, militar e também religioso. A partir então da formação da centralização monárquica do Egito, nós temos, portanto, a formação do império. Império esse que vai ser governado por umas sucessivas dinastias. O que é dinastia? Famílias que vão governar o Egito Antigo por mais de 3.000 anos. Portanto, uma longa tradição. Então, aqui nós temos aqui uma periodização representada numa reta, né? Então, por volta do ano 3000 teria se construído, né, o Egito Antigo. E aqui nós temos a divisão dos impérios. Então, o Antigo Império, que vai de 2750 a.C. até 2140 a.C., é o Antigo Império, a primeira formação. Depois o Médio Império, que vai de 1955 até 1785 a.C. E finalmente o Novo Império, que vai de 1550 a 1070, né? Onde nós temos aqui o processo de ocupação dos persas, dos gregos e finalmente dos romanos, já na iminência do século I. A sociedade egípcia já era uma sociedade complexa, era uma sociedade dividida em camadas sociais, né? Então, essas camadas sociais eram determinadas pela sua relação com a propriedade e também com a sua relação ao Estado. Quanto mais baixa a camada, significa dizer que menos poder político tinha em relação ao Estado e menos posses, ou seja, menos bens, menos propriedades. Então, nós temos aqui na base os chamados escravos. É importante ressaltar que a escravidão era muito comum na antiguidade. O escravo geralmente era constituído a partir dos chamados despojos de guerra. Então, quando você ocupava uma civilização vizinha, os povos dominados se transformavam em escravos. Por exemplo, nas narrativas bíblicas, lá no livro do Gênesis, nós vimos que os israelitas transformaram em escravo dos egípcios, né? A partir do livro do Êxodo, já bem no primeiro capítulo, já fala que o faraó estabeleceu uma dominação sobre os hebreus, os israelitas. Aqui nós temos outra camada, que é uma camada de trabalhadores livres, mas também não possuía muitos bens. Mas a diferença em relação aos escravos é que, do ponto de vista jurídico, os camponeses eram livres. Os artesãos, né, que faziam trabalhos manuais, os comerciantes. Finalmente, aqui já temos camadas mais privilegiadas. Os escribas, que tinham acesso à escrita, eram responsáveis pela burocracia do Estado. Os soldados, que constituía, portanto, o aparato militar, o braço de segurança
do Estado egípcio, sob o comando do faraó, a nobreza, constituída de sacerdotes, que eram responsáveis por conduzir o culto, e finalmente do topo, centralizando então toda a sociedade egípcia, o faraó. O faraó era considerado um deus vivo, então a legitimidade do poder do faraó se dava a partir de uma premissa religiosa, ou seja, o faraó manda porque ele é a encarnação dos deuses, no caso, filho de Amon-Ra, a encarnação do deus falcão Horus. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre as religiões dos deuses egípcios. Então o Horus era representado por um falcão, porque a religião egípcia é uma religião que tem características humanas e também de animais ao mesmo tempo. Aqui nós temos algumas representações do faraó, né? O faraó, portanto, é uma figura de muito respeito, de muito poder, de muita ostentação, de muita riqueza e de muita influência na vida social egípcia. A economia egípcia basicamente era fundamentada na agricultura, né? Como vimos, eles dependiam das águas do rio Nilo. Então nós temos aqui uma larga produção, por exemplo, de trigo, né? Os egípcios comercializavam o excedente com outros povos vizinhos, né? Com a Mesopotâmia, por exemplo. Nós temos registros históricos de uma vinculação econômica profunda com a região da Mesopotâmia, com os gregos também e os romanos. Então a economia egípcia era uma economia pujante, eles faziam estoques da produção, o que permitia, portanto, alimentar a população e ao mesmo tempo ter o excedente para a comercialização e, portanto, o incremento de uma riqueza à economia egípcia. Do ponto de vista cultural, os egípcios já tinham um domínio da escrita. Então aqui esses símbolos, né, que ficaram consagrados como hieróglifos, eles vão ser descobertos pelos franceses no século XVIII. Champollion vai ser o francês que vai ser responsável por traduzir os hieróglifos. Então era uma escrita sagrada que era comandada pelos sacerdotes. Então os hieróglifos, né, formavam também a escrita hierática, que era um hieroglífico mais erudito, e a demótica, que já era uma linguagem mais popular. Do ponto de vista religioso, assim como na Mesopotâmia, os egípcios também eram politeístas, isto é, eles acreditavam em várias divindades. E uma característica interessante entre as divindades egípcias em relação à divindade mesopotâmia, como eu disse agora há pouco, é que os deuses egípcios também assumiam formas de animais. Então eles tinham formas humanas, antropomórficos, e forma de animais, antroposomórfico. Essa palavrona aqui quer dizer que os deuses têm forma de animal, zoou, e homem, antropomórfico, forma, né? Então deuses com forma humana e animal. Os deuses eram cheios de virtudes e defeitos e acreditavam também na vida após a morte e na reencarnação. Alguns deuses, então o primeiro que eu havia dito no começo da aula, Horus, o deus falcão, era o deus a qual representava o faraó. O faraó supostamente era a encarnação do deus Horus, filho de Amon-Ra, o deus Sol. Osíris, o deus da ressurreição e da vida. Diz a lenda que Osíris foi morto pelo seu próprio irmão Sete, cortado em vários pedaços, e foi lançado ao longo do Egito. Osíris era irmão e também casado com Ísis. E aí, quando Osíris foi morto por Sete, diz a lenda que Ísis chorou tanto pela dor do seu irmão marido que as lágrimas dela se construíram no rio Nilo. E daí Osíris ressuscita e faz a vingança contra Sete, que é o deus da guerra, né? Anubis, o deus Chacal, Néftis. Então aqui nós temos algumas representações divinas.
Do ponto de vista do conhecimento, os egípcios já dominavam várias técnicas e conhecimentos especializados, como por exemplo a medicina, né? Havia a famosa técnica de mumificação que permitiu que corpos fossem preservados durante milênios, né? A anatomia, então eles já tinham conhecimento sobre partes do corpo, dissecação de corpos, né? Já tinham também conhecimento sobre o estudo das estrelas, dos astros, né? Então a astronomia, a matemática, né? Veja que a matemática ela tinha uma dimensão funcional importante para a vida tanto econômica, tanto também do Estado, no que diz respeito à cobrança de impostos. E de engenharia, né? Como as famosas pirâmides, diques e obras faraônicas que os egípcios realizavam. Então aqui algumas imagens que representam a arquitetura e engenharia egípcia, né? As pirâmides que eram túmulos feitos aos faraós. Aqui é uma representação interessante sobre uma cirurgia ocular, então a dimensão da medicina, né? Aqui a matemática, as representações numéricas. Veja que os números aqui não é ainda a dimensão dos algarismos indo-arábicos que nós conhecemos hoje. Porém, ainda assim havia uma representação no campo da matemática, tanto da aritmética, das operações básicas, como também da geometria. E aqui uma múmia, né, está exposta no Museu do Louvre, na França atualmente, de um corpo de um faraó. A mumificação é importante porque acreditava-se que embalsamar o corpo do faraó, enfaixá-lo e também enxertar ervas aromáticas para a preservação do corpo era também uma forma de preservar a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que tudo que se fazia no mundo terreno continuava no mundo divino, né? No mundo pós-morte. Então as riquezas, os bens, tudo que o faraó acumulava em vida, ele continuava desfrutando na vida pós-morte. Então essa foi a nossa aula de história sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo. Peço para vocês lerem o resumo que está postado na plataforma para fixar mais informações e conceitos. Qualquer dúvida, dificuldade de compreensão, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição para atendê-los. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.